Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Escute essa palavra. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse: ave cheia de graça. Repete isso: o Senhor é contigo. Agora escuta. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse, repete bem forte: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente. Na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Repete bem forte. E o seu reino não terá fim. Mais forte ainda. E o seu reino não terá fim. Agora escute. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Respondeu o anjo. Juntos agora. O Espírito do Senhor descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho. Na sua velhice. E já está no 6º mês. Aquela que era tida por estéril. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amados irmãos e irmãs, esta palavra do relato da anunciação parece no dia de hoje, véspera de domingo de Ramos, está fora do contexto, mas não está não. O que nós trazemos essa palavra é para entender. E quando a gente chega em Ankarem ou Ankarém, e eu vou estar lá daqui uns dias, a gente vai viver Pentecostes, graças a Deus, em Jerusalém. Nós vamos viver o dia de Pentecostes, paredão, em Jerusalém. Seremos milhares de pessoas do Brasil e de muitos países do mundo que vão peregrinar a Jerusalém para viver um Pentecostes, para clamar um Pentecostes universal. E vamos visitar muitos lugares, um deles é Ankarém. E quando você sobe no alto da montanha, lá onde habitava Zacarias e Isabel, que era a casa de descanso deles, retirada da cidade, e na entrada daquela igreja belíssima, aonde também João Batista foi escondido pelo anjo, para que Herodes não o exterminasse, como exterminou todas as crianças recém-nascidas, para assim destruir todo esse projeto de Deus, que era o verbo feito carne. Quando a gente chega ali e enxerga aquelas duas imagens, uma anciã
que não tinha mais condição alguma, e além disso, de não ter condição por causa da sua idade, e hoje em dia a gente está tendo umas coisas estranhas. Eu conheci uma mulher, padre, que está no 6º mês, com 58 anos de idade, grávida de gêmeos, e as crianças estão perfeitas, 58. Então hoje em dia não dá mais. Quem é que tem entre 50 a 70 anos pode engravidar nesses meses aí? As pessoas, Deus me livre. Pelo amor de Deus, se é um milagre de Deus na tua vida, mulher, aceita. Isabel aceitou. Quando a gente vê aquela anciã grávida, ela que era tida por estéril, e a gente vê diante dela uma jovem saindo da adolescência, entrando na juventude, com a vida inteira pela frente, que diz não a todos os seus sonhos, a todos os seus projetos, para assumir na sua vida o projeto de Deus, a vontade de Deus. Essa adolescente, já entrando na juventude, Maria, não conheceu homem algum, virgem, e a igreja diz que Maria é imaculada, ou seja, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Do mesmo jeito que ela concebeu, ela deu à luz sem perder a sua virgindade. E quando você vê essas duas imagens, qualquer ser humano, por mais incrédulo que seja, entende: a Deus nada é impossível. O teu caso é pior do que o caso de Maria? É pior do que o caso de Isabel? Sim ou não? Então você tem solução. Não perca a esperança, tenha fé, acredite, não desista, não jogue a toalha, não pare de lutar. Não fique acreditando em pessoas negativas, não fique acreditando nem mesmo nas pessoas do mundo que querem te dar cursos de autoajuda, achando que a solução vem do humano e não do divino. Tudo é bom. Eu não estou aqui criticando o curso de autoajuda não, antes que coloque palavras na minha boca, mas eu estou dizendo que não foi um curso de autoajuda que morreu na cruz para te salvar, foi Jesus Cristo, e só Ele pode salvar, só Jesus Cristo. É nele que a nossa fé tem que estar pautada, é nele que a nossa fé tem que estar edificada, e é aí que a gente viu que é o Deus do impossível. Eu estava há 15, 20 dias, eu estou tão perdido nas datas, padre, que eu cheguei dos Estados Unidos, fui para a Itália, estou aqui, já estou indo para a África, da África já estou indo para Israel, de Israel já estou indo para a Itália de novo, está uma confusão, eu estou com 7 horas de fuso horário na cabeça aqui, então, às vezes eu não sei quantos dias faz, mas eu estava nos Estados Unidos, antes de ir para a Itália, e eu cheguei já de uma missão, que eu tinha vindo da Itália, e eu estava, assim, muito cansado. Cheguei em Nova York, fui a Charleston, em South Carolina, e tinha uma missão. Eu fui direto para a missão. Quando eu cheguei na igreja, era a missa antes do nosso encontro. E chegou uma americana falar comigo, e eu não falo nada em inglês, e ela chegou para mim e começou a falar um monte de coisa, e enquanto ela falava, eu xaralabaralabaralabaralaba, ela não entendia ela achava que eu estava respondendo ela numa língua que ela não conhecia, e eu também não entendia o que ela queria, porque ela falava numa língua que eu só falo 2 palavras, e ainda meio portuguesada em inglês, hot dog e milkshake, para não passar fome. O resto eu não preciso de mais nada, eu comendo, eu já estou bem. Então ela falando comigo, e eu não sabia o que ela estava pedindo. Imagina aquela cena na porta da igreja, todo mundo chegando para o encontro, tinha a missa antes do encontro, e eu vi aquela mulher, tinha um tumor enorme do lado do pescoço. Tinha um homem, mais ou menos da idade dela, que eu imaginava ser o marido dela, e um outro senhor já bem de idade, que eu pensava ser o seu pai. E eu pensei, essa mulher está pedindo a cura desse tumor. É um tumor que estava para explodir, enorme. E o que eu fiz?
Falei, Espírito Santo, o que ela quer? E o Espírito Santo, que sabe o que é melhor para nós, e que muitas vezes não é nem aquilo que a gente está pedindo, ele vai realizar o que é melhor. Ele disse assim: ela quer que você ore para ela ser curada. Eu não tive dúvida, gente. Se tem uma coisa que Deus me deu, foi atrevimento. Juízo Deus nunca me deu, mas atrevimento Ele me deu de sobra. Eu, na porta daquela igreja, padre, eu coloquei a mão no pescoço daquela mulher e xaralabaralaba: Senhor, seca esse câncer, Senhor, faz com que esse câncer murche, faz com que essa mulher seja curada. E ela continuava falando, porque eu estava orando em língua, ela não entendia o que eu estava falando, e eu não entendia ela. De repente ela entrou em repouso no Espírito. A Deus nada é impossível. Quando ela entrou em repouso no Espírito, o coordenador pegou no meu braço e falou assim: me falaram que você é louco, mas verdadeiramente você é louco. Você sabia que você pode ir para a cadeia? Você não podia ter posto a mão no pescoço dessa mulher. Se essa mulher morrer, eles vão processar a igreja. Nós vamos tudo para a cadeia por tua culpa. Como é que você vai colocar a mão no pescoço da mulher doente, se aqui não se pode nem tocar um no outro? E eu disse para ele: meu filho, calma. Ela começou a falar comigo em inglês, eu não entendo nada. Eu pedi ao Espírito Santo o que ela quer, e o Espírito Santo disse: ela quer ser curada desse câncer. E eu comecei a orar e clamar que Jesus curasse. Eu falei: você está pirado. Ela não falou nada disso. Ela só disse para você: você é padre, eu preciso confessar, eu vou morrer, o médico me deu 3 dias de vida, eu quero um padre para confessar. E você agarrou a mulher pelo pescoço até a mulher cair no chão. E eu falei: não, mas eu não entendi isso. O Espírito Santo falou para mim que ela queria ser curada. Ele falou: Ironi, sai daqui, vai para a sacristia, porque a confusão já está formada. Você já chegou causando confusão. E eu falei: tá bom. Peguei minha bolsinha, fui para a sacristia, entrei lá, estava o padre Adilson, brasileiro. Ai, gente, quando eu vi o padre, eu falei: padre, graças a Deus, eu acabei de arrumar uma confusão. Eu entendi que a mulher estava pedindo para rezar para ela curar, e a mulher estava procurando um padre para confessar, porque disse que o médico tinha dado 3 dias de vida para ela. O padre falou: calma, Ironi, vamos para a missa, vamos para a missa. Deus resolve tudo quanto é confusão. Não se preocupe, você teve uma reta intenção, ela também. Deus estava entre você e essa mulher, por mais que não havia diálogo, por mais que não havia entendimento, mas Deus estava na intenção dela, que queria confissão, porque não queria morrer em pecado, e ela buscava o perdão dos seus pecados. E você, na tua reta intenção, compadecendo-se do câncer daquela mulher, orou pedindo a cura. Que mal tem nisso? Eu falei: não sei, o senhor fala para o coordenador, porque o coordenador está bravo. Ele falou assim: vamos para a missa. A gente foi para a missa, entrou na missa, o padre falou: vou rezar uma missa bem rápida, estou com saudade daqueles louvores do Brasil, quero participar hoje, quero beber desta água viva de Pentecostes. Quando ele termina a missa, 20, 30 minutos depois, aquela mulher levanta do repouso, vai à frente e pede o microfone para falar. Eu olhei para o coordenador, o coitado estava roxo, ele já estava com a mãozinha pronta assim: me prenda, acabou a minha vida aqui nos Estados Unidos. Mas ela foi à frente, e quando ela subiu no presbitério para dar o testemunho, eu até esfreguei os meus olhos. Ela não tinha mais o tumor no seu pescoço, e era um tumor visível, porque era enorme, não era um carocinho não, era um baita de um tumor, era quase uma cabeça do lado da sua cabeça. E ela começou a dizer: eu cheguei aqui, daí o coordenador traduzindo para mim, procurando um padre para confessar. E ela ainda estava confusa, não tinha diálogo entre ela. E eu encontrei aquele padre, e eu acho que ele me deu o perdão dos pecados. E eu falei: eu não sou padre. E o padre disse: calma, eu explico para ela. E ela falou: está aqui meu marido, esse é meu sogro, eles são testemunhas. O médico tinha me dado 3 dias de vida, e ela batia no pescoço: mas eu vou viver muito, porque o câncer desapareceu. Eu estou curada, porque a Deus nada é impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo de hoje está vivendo essa confusão.
Nós estamos vivendo uma torre de Babel no mundo. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que entram em contradição sobre as verdades da fé. No mundo está uma contradição. Por isso o motivo de estarmos vivendo o impasse de uma guerra. No mundo uma grande confusão, que ninguém sabe se isso é bom ou se é ruim, e muitos dizem que isso é bom e que todo mundo é obrigado a tomar aquilo, e de repente vem aqueles que te obrigam e diz: não, isso é ruim, para que não dá certo. O mundo está numa confusão. É hora de nos voltarmos inteiramente para Deus, porque Ele é o Deus do impossível, e é Ele que vai resolver todas as coisas para nós. Não perturbe o teu coração. Semana passada, num salão de hotel, eu encontrei um padre romeno, com câncer na cabeça, e esse padre dizia: eu tenho muito vigor, eu não quero morrer, mas se esse câncer é para salvar a minha vida, porque talvez eu não estou fazendo a vontade de Deus, que eu morra por causa desse câncer, mas se for da vontade de Deus, eu quero ser curado. Estávamos eu e o Padre Cláudio, o padre que Deus escolheu para trabalhar com a divina vontade de Deus, a partir de uma experiência de uma mística da igreja católica chamada Luisa Picarreta. Eu conheci esse padre na Espanha quando estava pregando, depois ele veio ao Brasil, por meses ele passou pregando na TV Século 21, e hoje a devoção da divina vontade está muito forte no mundo, porque nós precisamos viver essas últimas 24 horas de Jesus no caminho do Calvário, porque elas vão responder todas as inquietudes, elas vão trazer para nós, na vontade de Deus, como trouxe na vida de Isabel, como trouxe na vida de Maria, essa graça de que todo sofrimento, toda dor que possamos passar, não é contra nós, mas é a nosso favor, que o deserto não é lugar de castigo, não é ausência de Deus, mas é preparação, é adestramento para algo grande que Deus tem preparado para cada um de nós, que a doença que passamos, que a cruz da batalha que travamos no dia a dia, na família, na vida financeira, em todos os ambientes, é uma oportunidade de encontro com Deus, e não é castigo. Eu olhei para o Padre Cláudio e disse: Padre Cláudio, eu vou rezar e o senhor traduz para ele, tá bom? Ele falou: tá bom, Irene. E eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar, o senhor disse para ele: eu permiti a tua ferida, eu agora vou te curar. Esse padre voltou, fez os exames, e ele não tinha mais o câncer na cabeça, e a sua cabeça tinha sido aberta, e os médicos não puderam mexer no tumor, porque era enorme, e o risco de vida dele era muito grande, e fecharam ele com o tumor, e disseram: a medicina não tem o que fazer com você, quando o mundo não tem o que fazer comigo e contigo, Deus tem. Deus pode fazer o milagre, Deus pode curar, mas a gente tem que entender que milagre não é mágica, mas milagre nasce da fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1, Jesus diz: percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho, nos traz Mateus, do reino, e curando de todo mal e de toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe, que envie trabalhadores. Quando Deus nos dá a graça de um milagre, se Deus permite a cura, e depois Deus cura, se Deus permite a doença, e depois Ele cura, é porque Ele quer nos colocar também no campo de batalha. Ele quer valorizar, Ele quer que nós sejamos co-construtores, co-colaboradores do projeto do Pai. Como dizia São
João Paulo II em Toronto, construindo a cidade de Deus na cidade dos homens. Não é tempo de desespero, ao contrário, é tempo de crer em Deus. Por isso em Marcos capítulo 16, versículo 17, expulsarão os demônios em meu nome. Jesus confere essa autoridade a todo homem, a toda mulher de fé, mas propriamente aos ordenados no sacramento da ordem, que são os sacerdotes, mas também a mim e a você, quando buscamos nas práticas espirituais, na vida de oração, no jejum, na confissão frequente, como Nossa Senhora tem pedido nas aparições, a confissão de preferência semanalmente, como o jejum semanal. Há poucos dias eu fiz um jejum de água e eucaristia por 3 dias. Vocês não têm noção quantas graças eu vivi nesses 3 dias. A primeira parte é uma batalha. Sempre que a gente busca um milagre, a gente tem que entender que a gente tem que passar pela luta, e a gente vai passar pelo sofrimento até chegar na vitória. O primeiro dia eu tinha dor de cabeça, eu não consegui dormir, eu achei que eu ia morrer de dor de cabeça, e eu falei, eu não vou tomar remédio, se isso é para me libertar, eu quero sofrer, eu vou passar por esse sofrimento, não porque eu sou masoquista, mas porque se Deus está me chamando a esse estado de sofrimento, é porque algo bom vai chegar em seguida. No segundo dia, gente, eu não tinha mais dor de cabeça. No segundo dia, eu comecei a sentir uma leveza no meu corpo. No terceiro dia, eu não queria mais nem ver comida na minha frente, eu não tinha fome. E eu acabei descobrindo que o jejum é uma arma poderosa e que nos fortalece quando a gente se alimenta da Eucaristia. E aqui está a importância do milagre dos milagres para quem busca o Deus do impossível. A Eucaristia semanal e de preferência diária. Eu vou à Eucaristia diariamente há mais de 30 anos. E eu digo para vocês que hoje eu posso ficar sem comer, não me faz falta, mas se eu ficar sem a Eucaristia, eu vou secar, eu vou morrer. Padre Pio nos ensina também uma arma potente, que é um rosário. Ele diz que o rosário é uma artilharia pesada a destruir o inferno, a cada Ave Maria que eu rezo. Hoje você vê não católicos rezando o terço e católicos achando que tem que abandonar o terço para fazer ecumenismo. Ai meu Deus, porque somos tão cabeça dura, porque somos tão incrédulos, porque abandonamos tão facilmente as armas que Deus deixou para o combate. Quanta gente hoje, e eu não estou falando aqui de psicólogo mal, porque se eu falar mal, estou dando tiro no meu pé, porque minha nora Mônica, padre, é psicóloga. Mas quanta gente paga fortunas a psiquiatra, a psicólogo, e não vai buscar a misericórdia do Senhor no confessionário, a custo zero. Quanta gente vivendo uma vida irregular, não se casa. Encontrei um casal de mineiro tem umas manias que é incrível. Encontrei-os em Worcester, nos Estados Unidos, um casal de mineiro, que há 37 anos moravam juntos e não queriam casar porque dava azar. Aí eu falei assim, como assim? Não, lá em Minas Gerais a gente tem esse ditado assim, se você se juntou e deu certo, não se case na igreja que dá azar e vai dar problema. Eu peguei e falei para você, no azar vocês já estão, vocês tinham tudo para ser feliz, e vocês estão dando brecha, vocês estão dormindo com demônios, vocês estão dormindo em pecado. E ele dizia assim, não fala isso comigo, você está sendo muito duro comigo. Eu falei assim, se você quiser eu sou mais duro ainda, você vá para o raio que o parto e o diabo te carregue, seu cabeça dura. Você fica acreditando numa superstição e não acredita no sacramento, na unção de Deus. Foi Jesus que instituiu os sacramentos, não foi a igreja. Sacramentos é bênção, não é
opressão e nem escravidão, é libertação. E se eu quero um milagre, eu tenho que buscar o caminho da graça. Marcos 16, 18: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Hoje as pessoas, até para dar paz é assim, né? Ninguém mais dá a mão para dar paz. Tem o vírus, vai pegar o vírus. É melhor você com vírus no céu do que sem vírus no inferno. Imporão as mãos. Quantas famílias destruídas, mas não oram mais um pelos outros. Quantos grupos destruídos, quantas pastorais destruídas, quantas comunidades dilaceradas, porque já não se ora mais, não se impõe mais as mãos uns sobre os outros, pedindo o batismo no Espírito. Nosso Deus é o Deus do impossível, e o milagre é possível para todo aquele que crê. Mas a fé é uma atitude de que se caminha sem ver, de que se toca no invisível e tem a certeza do impossível. Não é uma coisa passiva, acomodada, mas é uma coisa atuante. João capítulo 1, versículo 15: a luz lança fora as trevas. Quando nós buscamos pela imposição das mãos, pelo batismo no Espírito, pela vida sacramental, pelas práticas espirituais, pela leitura orante da palavra de Deus, quando nós buscamos a graça na fonte certa, a luz vai dissipando as trevas. João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em capítulo 8, versículo 36, João diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo traz uma garantia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, o nome de Jesus tem poder sobre todo o mal. Diante do nome de Jesus se dobra o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua deve proclamar, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu tenho invocado o nome de Jesus todos os dias. E lembre que a palavra de Deus diz que é impossível dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Eu tenho mantido a comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho pedido um Pentecostes novo todos os dias. Ou será que eu tenho vivido uma vida toda com o Espírito Santo em mim, sem que eu possa fazer nada sem Ele, sem que eu possa respirar sem Ele, sem que eu possa dormir ou acordar sem Ele, sem que eu possa me movimentar, sem que eu possa alcançar qualquer coisa sem Ele, e vivendo como se Ele não existisse? Deus comigo, e eu buscando Deus, como diz Santo Agostinho: tarde te amei, Senhor, te busquei em tantos lugares, em tantas coisas, e de repente percebi que tu estavas dentro de mim. Tarde te amei, Senhor. Não espere, não deixe ficar tarde para tomar uma decisão. Erga sua mão e diga assim: pelo nome de Jesus Cristo, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, por suas chagas, eu sou curado, eu sou libertado de toda atadura, de toda praga, de toda maldição, de toda doença que possa estar me impedindo de viver a plenitude de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, todos crescemos com a formação.
Gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa pregação? Dá um like, compartilha, ajude-nos a conquistar outros seguidores e assim estamos juntos evangelizando. Aguarde o próximo, vai ser de muita bênção. E se você puder, nos ajude a evangelizar pelo Pix que está aparecendo aí no nosso vídeo, pelo doações.ironispodaro.com.br, ou você pode também, através do nosso loja.ironispodaro.com.br, adquirir os nossos produtos. Deus te abençoe.